Como todos sabem, nós não estamos reunidos hoje em nosso templo, no culto à noite, devido a essa pandemia do coronavírus. Isso é um esforço nosso, de nossa igreja, a fim de preservar os irmãos e a igreja, a fim de preservar os nossos anciãos, as nossas crianças, enfim, a todos, também prestar um serviço à nossa comunidade. Essa pelo menos é a nossa intenção, reduzindo assim as interações sociais durante esse tempo. Nós naturalmente não estamos alegres com isso, ninguém está, mas a gente quer nesse momento desfrutar dessa oportunidade para estar juntos de vocês, trazendo a palavra de Deus e em seu lar e não deixando assim de expor as Escrituras a todos os irmãos, como nós temos feito em todos os domingos. Mas esperamos em Deus que esse tempo seja rápido, seja breve, que esse tempo de exceção seja breve e que logo nós possamos voltar a nos reunir. E aliás, vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. O nosso tema nos últimos domingos tem sido retratos do Êxodo. Nós temos visto alguns episódios do livro de Êxodo em que Deus ensina, Deus instrui, Deus traz lições importantes. Nas últimas mensagens nós trabalhamos o episódio do Maná e na última vimos o momento do Sinai. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 40. Êxodo capítulo 40, em que Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Após, nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, Deus ofereceu instruções muito claras sobre como o tabernáculo deveria ser construído. Todos os detalhes Deus providenciou para isto. E a gente quer então tirar agora um pouco de tempo para examinar o livro de Êxodo, capítulo 40. Começando o primeiro versículo, diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e serás santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar. E o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. E aí farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água, vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos e lhes vestirás as túnicas e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Aí você vai ver, então Moisés ergue o tabernáculo, segundo tudo quanto o Senhor havia orientado e instruído, no primeiro mês do segundo ano, desde que Israel deixou o Egito, desde que celebrou a Páscoa, e se levantou o tabernáculo, e vai dizer aí no verso 20, que ele tomou o testemunho e pôs na arca, o testemunho que são as tábuas da lei, e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca.
introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. E aí você então tem os textos subsequentes, lá no verso 34, no momento em que todo o tabernáculo foi erguido, se diz que então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas, e se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o testemunho, sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Foi assim a orientação para o tabernáculo. Era uma orientação meticulosa, detalhada, e observe, o tabernáculo tinha uma tenda no centro, ao redor uma cerca. Este espaço entre a cerca e a tenda era chamado de átrio. Ali ficava o altar, ali ficava a bacia, o altar de bronze, o altar do holocausto. E depois você tinha a tenda. Essa tenda era dividida em dois compartimentos. O primeiro compartimento, chamado de Santo Lugar, ali estava à frente o altar de ouro, o altar de incenso. Ali estava o candelabro, que se renovava o azeite cotidianamente, e ali também estava a mesa com os pães, que também eram renovados pelos sacerdotes cotidianamente. E assim você observa, as orientações são bem claras. A segunda parte, a parte mais reservada do tabernáculo, era o santo lugar. Era um cubo perfeito. Era um lugar cuja entrada foi fechada com o véu aqui, não é? Chamado véu do reposteiro. É um véu espesso, é um tecido espesso, grosso, que separava o santo lugar do Santíssimo, do Santo do Santo. E no Santo do Santo havia apenas uma grande arca com uma tampa de ouro chamada propiciatório. Dentro da arca foram colocados ali as tábuas da lei, foram colocados a porção do maná, um pote com porção do maná. Posteriormente também foram colocados depois os ossos de José no período do Êxodo. Em cima da arca, o sacerdote, uma vez por ano, trazia ali o sangue e oficiava, o sumo sacerdote oficiava no chamado dia do perdão, o dia da expiação. E assim você tem a orientação para o tabernáculo. E o tabernáculo era então um santuário móvel, um santuário que era desmontado, e à proporção que o povo avançava, então o santuário estava assim migrando com o povo. Os levitas levavam a arca sobre os seus ombros, e quando o Senhor orientava, Israel então se acampava ao redor do tabernáculo, após, claro, o tabernáculo ser montado. E esse foi o processo do Gênesis. Nas paradas, Deus ensinou as mais preciosas lições ao povo de Israel. Até que o tabernáculo é introduzido na terra prometida, quando Israel ali se estabeleceu nos tempos de Josué, depois dos juízos. O tabernáculo foi para um lugar chamado Siló, e chegaram os dias de Davi, quando Davi então trouxe esse tabernáculo para Jerusalém. Ele então, habitando numa casa em Jerusalém, uma casa real muito bem equipada, ele desejou que a casa de Deus ali em Jerusalém também fosse, o Senhor tivesse uma casa digna, porque ele disse: eu habito numa casa de cedros e a arca do Senhor está numa tenda. E ele alimentou esse desejo de erguer então um templo. O Senhor não lhe permitiu que ele pudesse construir o templo,
mas deu a ele a oportunidade de juntar material, e apenas o filho de Davi, chamado Salomão, é quem construiu o templo, seguindo linhas gerais do tabernáculo, uma área externa, o santo lugar e o santíssimo lugar. E ainda já nos dias de Davi se instituiu o ministério levítico, que servia no tabernáculo e que vai passar agora, nos dias de Salomão, a servir no tabernáculo, no templo, perdão, agora com ofícios e escalas muito bem regulamentados, cantores, porteiros, além dos sacerdotes da linhagem de Arão que ali serviam. O tabernáculo assinalava a presença de Deus entre o povo, o templo também era um único lugar, só havia um tabernáculo, só havia um templo, porque só havia um Deus. E assim era a sinalização visível, material, simbólica, da presença de Deus no meio do povo, e também significava ali, através do ofício sacerdotal, através dos sacrifícios, lições importantes que diziam respeito à redenção. E isso vai acontecer, mas não é que Deus morasse no templo de maneira alguma. O texto bíblico, quando Estevão, por exemplo, prega em Jerusalém sobre este assunto, ele defenderá uma verdade muito contundente diante dos judeus, quando ele dirá que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele diz assim, Estevão, no seu sermão: entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi, porventura, a minha mão que fez todas estas coisas? Então, obviamente, aquela casa não continha Deus no sentido absoluto da palavra. Aquela casa era um lugar em que Deus se manifestava, era uma casa didática, ensinava muitas verdades preciosas, que o Novo Testamento tornará tais verdades ainda mais claras. E, de fato, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. O escritor, na Epístola aos Hebreus, dirá que essas coisas, o tabernáculo, o sacrifício, o sacerdócio, todas essas coisas são como sombras. O que é uma sombra? A sombra é uma projeção da realidade. A realidade é uma coisa, a sombra é outra. Então, observe bem que você tem aqui no tabernáculo sombras, você tem aqui sinais, você tem aqui prefigurações, você tem aqui tipos, você tem aqui símbolos. E isso é muito importante. No tabernáculo nós tínhamos sombras de realidades que seriam esclarecidas de acordo com o processo da revelação de Deus na história da redenção. Um fato muito importante que você precisa se certificar, observar, é que o Evangelho dá conta de que no dia em que Jesus Cristo morreu lá na cruz, e quando ele clamou e expirou lá na cruz, o texto vai dizer que lá no templo, isso era às 3 horas da tarde, não era a hora do sacrifício, era a hora nona, não era a hora nona dos judeus, que lá no templo, quando os sacerdotes oficiavam, o véu do templo se rasgou. Esse véu de que está falando aqui, que se rasgou, é exatamente esse véu mencionado aqui em Êxodo, a saber, o véu que foi pendurado ali no reposteiro e cobriu a arca do testemunho, segundo ordenara o Senhor a Moisés. Era exatamente aquele véu que separava a arca e ali no lugar santo, e que ninguém podia entrar ali, senão o sumo sacerdote, uma vez por ano, apenas, e todos os anos, precisava voltar ali para oficiar novamente o mesmo ritual, o mesmo cerimonial, o mesmo sacrifício. E agora você observa
que esse véu foi rasgado. Isso significa que com Cristo se introduziu naturalmente o cumprimento daquelas simbologias, daqueles tipos, era a realidade para a qual aquela sombra apontava. Ou seja, então, na verdade, a gente pode observar que, ainda que haja muitos detalhes importantes na simbologia, no que aqueles objetos representavam, a arca, a bacia, o altar de incenso, o candelabro, os pães, tudo isso, no final das contas, há um elemento unificador ali, há de fato uma pessoa unificadora, e essa pessoa é Jesus Cristo. Em rigor, o tabernáculo aponta para Jesus Cristo. O tabernáculo tem em Cristo o seu grande tema, o seu grande assunto, a grande pessoa que o tabernáculo estava já revelando naquelas sombras, era a pessoa de Jesus Cristo. É muito interessante que quando o apóstolo João, no capítulo 1, ele vai introduzir o Evangelho falando do Verbo, está falando aqui da segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aí vai dizer mais lá na frente, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E aqui há algo importante: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É muito interessante: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A ideia aqui, a original aqui ele armou sua tenda entre nós, ele tabernaculou entre nós. E é muito interessante que essa é a figura para Cristo, a saber que ele é como o tabernáculo de Deus entre nós, é a presença de Deus entre nós. E muito interessantemente, ele é um tabernáculo que se move, não é? É itinerante. E quantas vezes nós vemos nos evangelhos o Senhor Jesus fazendo referência ao corpo dele como santuário. Em algum momento aqui mesmo, nesse Evangelho de João, no capítulo 12, vai dizer: vocês destruam esse templo, esse santuário, e em 3 dias eu o reerguerei. Está falando dele. Os judeus até imaginavam: está falando do templo, vai destruir o templo, mas na verdade está falando dele. O corpo aponta, o corpo dele ou seja, a plenitude de Deus, a presença de Deus tabernaculou entre nós na pessoa encarnada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é interessante que também o tabernáculo apontava para a nossa consumação. Se você for, por exemplo, a Apocalipse, no capítulo 21, os versos de 1 a 9, diz assim, um texto muito interessante: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz:
eis que faço novas todas as coisas. E lá na frente vai dizer, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E é muito interessante que lá no tabernáculo não podia entrar coisa imunda, coisa suja, coisa imperfeita. E aqui vai dizer, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aqui se diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E é interessante que lá no verso 16, ao falar dessa cidade que desce, diz assim, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, ou seja, é um cubo também perfeito, igual era, assim como era o tabernáculo. E diz, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, na verdade, o tabernáculo também aponta para essa obra de Cristo, mas para essa obra redentora no sentido completo, inclusive atingindo, prefigurando a nossa redenção final, a consumação de todas as coisas, quando Deus então estará para sempre, sua presença estará para sempre, eternamente entre os homens, e diz, Deus habitará com eles, Deus armará a sua tenda, o tabernáculo com eles. A ideia aqui já é de alguma coisa mais fixa, de uma habitação fixa. E eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Você observa, como eu disse lá atrás, o tabernáculo era algo itinerante. Armava, ali o povo tinha um tempo, cultuava, trazia os sacrifícios, aí o povo caminhava, o tabernáculo então era desmontado, depois montado lá adiante, e Deus estava com o povo. E é muito interessante isto, não é? Apontar para o nosso Senhor Jesus, quando ele entrava numa casa, quando ele subiu ao monte para orar, quando ele foi lá à tentação, ser tentado pelo diabo após um período de jejum, quando ele visitava, orava, quando ele ensinava, isto era Deus entre os homens. Cristo no meio de nós, nós vimos, nós ouvimos, as nossas mãos apalparam acerca do verbo da vida, diz o apóstolo João, o tabernáculo de Deus em Cristo, não é? A presença de Deus em Cristo, Cristo conosco, Cristo entre nós. Hoje ele está à direita de Deus, onde intercede por nós, mas ele deu-nos uma promessa, ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito que habita em nós, que é testemunho de Cristo em nós, que imprime em nós a imagem do nosso Salvador Jesus Cristo. É muito vital, em segundo lugar, que como igreja nós compreendamos o seguinte: é muito importante, é de fato vital que a igreja se congregue. Isso que nós estamos vivendo agora é de uma excepcionalidade, nós não estamos felizes com isso, é muito importante que a igreja se congregue, mas há uma lembrança importante que esse tempo pode nos trazer. A igreja não deve ser igualada ao templo. O nosso templo está fechado hoje, mas a igreja continua. A igreja somos eu, você, irmãos, nós continuamos a ser a igreja. A igreja não acabou, o templo está fechado. O templo é uma coisa, a igreja é outra. E é sempre uma eclesiologia muito ruim que vai enveredar por algum problema quando nós queremos igualar igreja a templo. Mas, observe aqui, ainda assim, nós devemos ter a saudade de Davi. Davi uma vez disse, ele fez uma oração, ele disse, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Observe que Davi fez um pedido, e o pedido qual era? Era que ele pudesse habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. É interessante, né? O salmista, quando ele diz aqui no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Essa mesma saudade tinha também o salmista, quando lá no Salmo 42, Salmos 42 e 43, já temos pregado esses dois salmos em nossa igreja, ele que não estava naquele tempo tendo a oportunidade de estar na casa de Deus, ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Ele vai dizer que a alma dele está abatida, ele se sente distante, e ele diz, espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e meu Deus. Ele vai dizer lá no Salmo 43, que o Senhor envia sua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte. Aqui é o monte Sião, onde estava o templo, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, ao som da harpa eu te louvarei. Observe, ele tem esse desejo, ele tem essa saudade. Também aqueles exilados lá no tempo, na Babilônia, quando lá na Babilônia os babilônios pediam para que os judeus lá cantassem os cânticos de Jerusalém, eles disseram, Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Jerusalém. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Essa saudade do templo, do tabernáculo, da presença de estar ali junto ao sacrifício, nos louvores, sendo instruído, debaixo das orações do incenso. Era a saudade que os salmistas expressavam nos seus cânticos ou seus salmos de romagem, que eram exatamente aqueles cânticos que eles cantavam quando iam para Jerusalém, em particular quando subiam a colina naqueles degraus. Por isso são também chamados de cânticos dos degraus. E ali eles então expressam a sua alegria, a sua saudade. Vários salmos expressam isso, inclusive aquele que nós estamos decoramos hoje pela manhã, o Salmo 121, estamos decorando o verso 2, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então eles têm alegria, eles têm saudade, eles têm desejo de voltar a Jerusalém. Então eles dizem assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí você observa, o que o povo tem saudade? O que o povo tem alegria? O povo
O servo de Deus ali no Antigo Testamento, ele tem saudade do povo de Deus reunido na presença de Deus. Sim, se você está hoje desconfortável por não estarmos reunidos em nosso templo, por você estar desconfortável por nós não estarmos juntos, graças a Deus por isto. Aliás, nós queremos exatamente que essa saudade se acentue em nós, a ponto de que nós não fiquemos perguntando assim, quanto tempo a gente deve estar na igreja? Devemos ter 3 cultos, um culto, 3 por semana? 4. Não, que essas perguntas fiquem para trás, que o nosso deleite seja estarmos juntos com o povo de Deus reunido na presença de Deus. Que Deus nos dê dessa fome, que Deus nos dê dessa saudade e que logo nós possamos estar juntos, cantando com toda a liberdade, preservando os nossos irmãos, as nossas irmãs, cultuando ao Senhor, que Deus nos permita estar juntos. E se não pudermos estar todos juntos hoje, que nesse momento os nossos corações estejam unidos, que aí na sua casa, sua mente, seu coração seja elevado ao Senhor. Você se deleite na presença de Deus com o povo de Deus. Que Deus nos dê dessa forma, que Deus nos dê dessa santidade. E eu termino dizendo em último lugar, o tabernáculo era algo santo. Ele assinalava a santidade de Deus. E com o sacrifício que ali se celebrava, havia a afirmação de que Deus não pode nem abrir mão da sua justiça e que Deus não deixa de ser misericordioso, que Deus é justiça, Deus é misericórdia, e no tabernáculo esses dois atributos divinos convergem, se harmonizam e se satisfazem plenamente. Isso, por exemplo, é visto no propiciatório, não é? Está aqui Moisés dizendo, ele pôs lá na arca e meteu os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro. Com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. O propiciatório. Ali está a lei, ali está o sangue. A lei diz o que nós devemos ser. O sangue testifica dos nossos pecados. O sangue testifica da nossa condenação. A lei nos condena. Mas, pelo sacrifício, o Senhor expiava. O Senhor perdoava. O Senhor quebrava a barreira da separação. Sabe, irmão, irmã, você que nos ouve aqui, a santidade de Deus exige que a justiça e misericórdia se satisfaçam. Você não pode chegar diante de Deus assim, achando que você pode chegar diante de Deus sem resolver o problema da sua injustiça, dos seus pecados. Deus não pode ser alguém parcial, imperfeito, tomado em pedaços. Deus precisa ser recebido por nós na sua completude. Ele é um Deus só, e Ele é um Deus que diz que não vai abrir mão da sua justiça. Mas Ele é também um Deus misericordioso. E como nós dissemos, o tabernáculo aponta para alguém. Você se lembra, nós falamos, aponta para Jesus Cristo. A santidade de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, se planificam, se cumprem, se realizam, se perfazem inteiramente em Cristo, especialmente na cruz. Na cruz, Deus é para nós, em Cristo, justiça. Ele é para nós misericórdia, Ele é graça. Há um hino que nós cantamos, em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpas o réu pecador. Em Cristo, crendo nele, a justiça de Deus é plenamente satisfeita na medida em que os nossos pecados foram lançados nele. E quando nós cremos, as misericórdias de Deus triunfam sobre nós e não nos deixam ser consumidos.
Ao contrário, elas nos preservam, elas nos salvam, elas nos redimem. Em Cristo a misericórdia de Deus é abundante. Creia em Deus, creia em Cristo, creia no sacrifício de Cristo, creia que a cruz de Cristo é suficiente. Venha à cruz de Cristo, venha ao sacrifício que Deus providenciou para você e creia nele. Nele não há mais, uma vez crendo nele, já não há mais a condenação. Uma vez nele, nós desfrutamos da justiça de Cristo que nos cobre e nós somos inteiramente tomados, acolhidos na misericórdia, no lugar da misericórdia. Aliás, em inglês, tabernáculo é mercy seat, lugar da misericórdia. Nós somos tomados, chegamos ao lugar da misericórdia. Venha Cristo, se abrigue na justiça e na misericórdia que Deus providenciou para aquele que crê. Venha Cristo e que Deus te abençoe. A gente não sabe exatamente como nós faremos durante essa semana. Nós estamos vivendo, como aliás vimos lá atrás no Maná, um dia de cada vez. Por isso nós pedimos as orações de todos. Orem por nossa igreja, orem pelos nossos irmãos, orem pela nossa família, orem pelo nosso país, orem pelas nossas autoridades. Ore nesta noite por todos os que estão sofrendo. Tire esse momento aí agora, pare e ore. Talvez Deus esteja usando isso, certamente está, para nos ensinar muitas coisas. E que nós, com corações humildes e singelos, possamos aprender verdades. E que esse tempo, em vez de esvaziar, fortaleça realidades essenciais em nossas vidas. E que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigado. Perdão por nossas limitações aqui nesta transmissão com seus limites. Pedimos e agradecemos a compreensão de todos. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.